E aí, vamos lá? Então, como eu disse a vocês, a regra básica em relação às autarquias é muito simples. Regime de fazenda pública, todas as regras aplicáveis à administração direta se aplicam às entidades autárquicas no que tange à capacidade administrativa. Elas seguem o mesmo regime aplicável ao Estado. Aí, vale a pena a gente lembrar de algumas dessas entidades. A primeira eu conversei na aula passada, quando eu falei de poder de polícia. São as chamadas autarquias de controle ou autarquias corporativas. Ou ainda autarquias profissionais, né? Dá no mesmo. As autarquias de controle, as autarquias corporativas, as autarquias profissionais são os conselhos de profissão. A gente conversou que a ADI 1717, ao analisar a Lei 9649, entendeu que essas entidades, né, esses conselhos profissionais, esses conselhos de profissão, eles atuam primordialmente no exercício do poder de polícia da administração. E esse poder de polícia é atividade típica de Estado que não pode ser delegada a uma pessoa de direito privado. Em razão disso, essas entidades passaram a ser consideradas entidades autárquicas, né? Consequentemente, se elas são entidades autárquicas, elas seguem todas as regras que a gente aprendeu em relação à fazenda pública. Pessoal, as autarquias de controle ou autarquias corporativas ou profissionais, elas atuam no exercício do poder de polícia da administração. Então, elas gozam de parafiscalidade, que é o poder de cobrar tributos, né? Então é a transferência da capacidade tributária. Elas não criam tributos, mas aquele valor cobrado dos membros da entidade da classe, né? Então, quando a entidade de classe, o CRM, cobra uma anuidade, aquilo tem natureza tributária e, consequentemente, elas atuam com o dinheiro público e exercem o poder de polícia da administração. Esse poder de polícia, que é o poder de fiscalizar e normatizar e limitar o exercício da sua liberdade profissional, né? Para adequá-la ao interesse público. Perfeito. Então, as autarquias profissionais são os conselhos de profissão. Eu falei para vocês que existe uma ressalva. A OAB não é entidade autárquica. A OAB é uma entidade privada que exerce poder de polícia de forma anômala. Então, ela é uma exceção, ela tem estatuto próprio. Você trabalha a OAB no estatuto próprio dela. Então, a gente não vai se preocupar aqui com a OAB, e sim nas aulas de ética. Aí você tem que se preocupar com ela. Tá certo? Além das autarquias profissionais ou autarquias de controle ou corporativas, nós temos algumas autarquias em regime especial, né? Para começar, se você abrir qualquer livro tradicional de doutrina, as universidades públicas são autarquias em regime especial. Aliás, por falar em livro tradicional, no dia me perguntaram isso. Mandou uma mensagem, professor, posso estudar pelo Eli Lopes Meireles? Nem para concurso e nem para a OAB. Eu tenho uma coisa triste para falar sobre o Eli. Ele morreu. Não morreu agora, não. Ele morreu há muito tempo. E os atualizadores não conseguem seguir no sentido de manter a doutrina atualizada do jeito que você precisa para uma prova de concurso, tá? Ou OAB ou concurso depende de um estudo por livros voltados para concurso. Então, eu tenho um manual de direito administrativo. Eu nem indico agora, porque eu digo a vocês que normalmente para a primeira fase é muito difícil vocês estudarem um livro de cada matéria, mas depois vocês vão precisar desse livro, tá? O Manual de Direito Administrativo está na 5ª edição, inclusive, bem bacana, bem atualizado. Depois você dá uma olhada no site da editora Juspodium, se tiver interesse já, tá certo? O fato é, as universidades públicas são autarquias em regime especial. Primeiro, porque essas entidades gozam de autonomia pedagógica. A autonomia pedagógica significa dizer que elas têm liberdade de atuação no que tange a pedagogia, a metodologia de ensino a ser aplicada. Os entes da administração direta não têm o mesmo poder de controle sobre a universidade pública, se você comparar com o controle que existe sobre as outras entidades autárquicas. Ela tem maior independência na sua atuação, em razão dessa autonomia pedagógica. Então, a pedagogia, a metodologia utilizada, ela gera uma maior autonomia para essa entidade. Ou seja, o MEC vai fazer um provão, vai verificar se você conseguiu cumprir metas, mas no que tange a metodologia de ensino,
Não é possível que essa metodologia de ensino possa ser, ela possa ser determinada pelo ente da administração direta. Então, essa entidade, ela goza de autonomia pedagógica, ela tem uma liberdade maior de atuação do que as outras entidades autárquicas. Inclusive, isso se reflete na forma de seleção dos dirigentes. O que acontece? Numa autarquia comum, os dirigentes são cargos em comissão, livremente nomeados e exonerados pelo Ministério Supervisor. O fato de serem entidades, o fato do dirigente ser cargo em comissão, gera a ele uma precariedade da manutenção do cargo. A ideia é de que a nomeação foi livre, mas a exoneração dele também é livre. Então, se ele desagradar o ente da administração direta, ele vai para a rua. Esse dirigente, ele acaba muito mais vinculado a entidade da administração direta do que se imagina, pelo fato de que esse dirigente ele está submisso ao fato de que ele não quer perder a função, né? E como ele é exonerável ad nutum, livremente exonerável, ele tem que seguir as orientações da administração direta. Aqui não. No caso dos dirigentes de uma universidade pública, esses dirigentes são escolhidos pelos próprios membros, né? O corpo docente, o corpo discente, faz a indicação do dirigente. Então, esse dirigente, existe a votação e o corpo docente e discente faz a eleição desse dirigente. E aí, esse dirigente, depois de nomeado, ele vai cumprir um mandato fixo. Isso varia um pouquinho na legislação, né, de uma universidade para outra, mas o fato é que esse dirigente cumpre um mandato fixo e dentro do prazo de mandato, ele não é exonerável ad nutum. Isso dá a ele mais liberdade de atuação. Esse dirigente, ele não tem medo de ser exonerado da noite para o dia. Então ele atua na universidade de acordo com as suas convicções, com a intenção de melhorar a efetividade da universidade e não com a intenção de agradar o Ministério Supervisor. Isso é autonomia, né? Isso dá a essa entidade mais autonomia, mais independência do que acontece com uma entidade autárquica qualquer. Então essa autarquia, ela se torna mais independente do que uma autarquia comum. Bacana? Só que está fora de moda a universidade pública, tá? É autarquia em regime especial? É, mas põe assim, ó, demodé. Demodé é uma expressão fora de moda também, ninguém usa mais não. Pois é. O que eu estou lhe dizendo é que universidade pública não cai em prova. É autarquia em regime especial. Se cair, você não vai ter dificuldade de entender, porque não é difícil. Mas hoje, nas provas de vocês, quando se trata de autarquias em regime especial, o que eles querem é conversar acerca de agências reguladoras. Então, também são autarquias em regime especial as chamadas agências reguladoras. E essas sim vão ser relevantes para a sua prova. Tá? Seja a primeira, seja a segunda fase, a gente tem que ter cuidado com alguns detalhes em relação a essas agências reguladoras. Primeiro ponto, o que são elas? A agência reguladora não é uma autarquia criada para prestar serviço. Tá? Esse é o primeiro ponto de importância no entendimento acerca delas. Por quê? A lei estabelece o seguinte: a agência reguladora é criada para regular serviço de particular. Eu vou te explicar. Desde o governo Itamar, Fernando Henrique, nós tivemos, na década de 90, uma implantação de governo neoliberal. O neoliberalismo, ele trouxe para a gente a intenção de enxugamento da máquina do Estado. Então a ideia era de se buscar um Estado mínimo, se buscava enxugar a máquina do Estado para garantir que o Estado atuasse somente naquilo que fosse efetivamente essencial. O que aconteceu? Começou-se a transferir a particulares a prestação do serviço. Então, o serviço público começou a ser transferido a particulares e deixou-se nas mãos do Estado aquele serviço que fosse essencial, né? Nós vimos uma onda de privatizações. Então, energia elétrica, telefonia, transporte público, serviços que a princípio eram prestados pelo Estado, foram transferidos a particulares. O que nós assistimos foi essa onda de privatizações gerando uma transferência na prestação do serviço do Estado para particulares. Entidades privadas começaram a atuar na prestação de serviços que o Estado delegava para elas. Só tem um problema. Quando o Estado presta um serviço público, a única coisa que ele busca é o interesse público. Isso. E quando o particular atua na prestação de um serviço público, a única coisa que ele busca é o lucro. Então,
No momento que o Estado, o particular vai tentar obter lucro na prestação do serviço. Por isso, no momento que o Estado transfere a esse particular a prestação de um serviço, no momento em que o Estado transfere ao particular a execução de uma atividade pública, esse particular, ele vai prestar esse serviço buscando lucro. Por isso, o Estado sente uma necessidade de regulação. Ele tem que regular para evitar que o particular corra atrás do lucro e abra mão do interesse público. Por isso, energia elétrica transfere a particulares, aí cria a ANEEL, né? Telefonia, aí cria a Anatel. Transporte público, a NTT para transporte terrestre, a ANAC para aviação civil, enfim. As agências foram criadas com a intenção de regulamentar e normatizar a prestação de serviços públicos nas mãos dos particulares. A intenção da agência não é prestar serviço. Ela não é criada para a prestação de serviço. Ela é criada para criar normas e regular a execução de atividade pública nas mãos de particulares. Hoje, até para cinema, a gente tem a Ancine, né? Qualquer serviço de interesse público que seja executado por um particular depende de normatização e regulação dessa agência. Então, o raciocínio é esse. As agências reguladoras são criadas para normatizar e regulamentar a prestação de serviço público nas mãos de particulares. A pergunta é, e o que ela tem de especial? Tudo bem, que é uma autarquia criada para regular serviço, eu já entendi. Mas o que ela tem de especial? Primeiro, as agências reguladoras gozam de poder normativo. Você lembra do poder normativo que a gente conversou na aula passada, né? Elas têm o poder de editar normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. O ato normativo da agência reguladora são as resoluções. Então, essas agências reguladoras, elas editam resoluções. São os atos normativos dessas entidades. Elas têm esse poder normativo, que é o poder de editar resoluções. Resoluções que obrigam os prestadores do serviço, nunca o usuário. Cuidado com essa limitação do poder normativo da agência reguladora. O poder normativo dela, ela obriga o prestador, desobriga o prestador do serviço, nunca o usuário do serviço, tá? Então, por exemplo, quando você pensa numa agência reguladora e numa resolução de agência reguladora, você pode imaginar a seguinte situação. A Anatel edita uma norma e diz que o prestador do serviço de telefonia não pode cobrar assinatura fixa do usuário. A Anatel pode fazer isso? Pode. Ela está evitando que esse prestador do serviço de telefonia corra atrás do lucro e abra mão do interesse público. Agora, imagine, meu afilhado, tem um tempão já isso, ele já está grande, tem 7 anos, ele tinha mas ele foi tomar um banho lá em casa e aí faltou luz. Tudo escuro, chora, breu, né? Aí acende a luz, água fria, aí esquenta a água no fogão, joga na banheira, acende uma vela, né? Porque estava tudo escuro. Então o menino passou o banho inteiro na base do parabéns, que ele tinha 1 ano, tudo escuro com a vela acesa, ele queria parabéns, queria apagar a vela, a gente dizia, não, agora de novo, né? Então parabéns. O banho inteiro no parabéns. E no final, eu descobri que queimou o aquecedor. Posso pedir uma indenização? Posso. Mas a ANEEL, ela diz que até 24 horas sem energia elétrica não gera dano indenizável. Ela pode dizer isso? Claro que não. A ANEEL, ela não pode dizer a mim em particular que eu sou obrigado a ficar sem energia elétrica até 24 horas e que não posso requerer, em razão disso, o pagamento de uma indenização. Isso ela não pode fazer. Então, na prática, esse poder normativo da agência reguladora, ele não pode se direcionar ao prestador do serviço. Ele se dirige ao usuário, nunca ao prestador do serviço. Não é possível que o prestador do serviço fique vinculado a essa normatização da agência. Você chega no aeroporto e um infeliz que não sabe nada de nada diz assim, em obediência à resolução da ANAC, preencha o verso do seu cartão de embarque. Eu não sou obediente à resolução da ANAC, né? Eu já morro de medo do avião. Aí entro morrendo de medo e o sujeito ainda me diz que eu tenho que preencher o verso do meu cartão de embarque. Não preencho, porque eu não quero, né? E não precisa preencher, porque a resolução da ANAC não obriga você, particular, né? A ideia, gente, avião é o fim do mundo. E olha, não adianta alguém lhe dizer, ande de avião que você acostuma, que não é verdade. Eu ando de avião quase todo fim de semana e eu continuo com medo, tá? Não passa, o medo não passa. Se o avião subir, seguir reto e descer reto,
Tá todo mundo feliz. Mas se ele tiver uma turbulência, eu acho que o mundo está acabando. Olha, eu vou te falar uma coisa. É sem condição. Eu entrei no avião no outro dia, uma senhora sentou da primeira fileira comigo. Quando o avião fechou a porta, sabe o que ela disse? Eu tô com um pressentimento ruim. Eu que não sou de puxar assunto em avião, né? Porque avião não tem como puxar assunto. Lá para Curitiba, um voo de 3 horas. Eu não tenho 3 horas de assunto nem com a minha mãe, muito menos com o sujeito que eu acabei de conhecer. Então a gente não conversa, né? Obviamente. Não sou de puxar assunto. Mas nesse dia, quando ela disse, eu estou com um pressentimento ruim, eu disse, minha senhora, pressentimento ruim como? Ela disse, não sei, ruim. Eu digo, sim, mas quanto de ruim? É ruim para a senhora, é ruim para mim, é ruim para todos nós, para o avião inteiro, ruim de cair, né? Ruim de turbulência. Quanto de ruim? Eu preciso entender. Não sei, ruim, eu quero sair. Aí eu, senhora, já fechou a porta. Pressentimento ruim, eu quero sair. Aí eu disse, olha, se ela sair, eu saio, que eu não vou ficar nesse diabo desse avião, do pressentimento dessa senhora aqui, né, que eu não conheço. Enfim, ele teve que abrir a porta, saiu ela, saiu eu, para explicar o curso depois, isso foi uma confusão. Mas enfim, o que a ANAC pode fazer? Ela pode criar normas que obrigam o prestador do serviço. Então ela pode dizer se o prestador do serviço pode ou não cobrar bagagem. Então ela proibia que cobrasse bagagem, agora ela permite. Isso ela pode fazer. Ela vai dizer quanto que o prestador de serviço, que a TAM, a Gol, tem que manter mínimo entre as cadeiras, aquele espaço mínimo, que é mínimo, né? Que não é uma miséria, não me cabe de jeito nenhum. Pois é, mas ela define espaço mínimo. Porque se não definir, você vai botar uma cadeira em cima da outra. Quanto mais cadeira, mais dinheiro ele ganha. Por isso, ela pode regular a prestação do serviço. Bacana? Só que além desse poder normativo, as agências reguladoras também têm uma forma diferenciada de escolha dos dirigentes. No caso da agência reguladora, o dirigente também não é comissionado, exonerável ad nutum. Não. O dirigente é nomeado pelo presidente da República com aprovação do Senado Federal. Claro que essa regra está na Lei Geral das Agências Reguladoras, que é a 9986. A Lei 9986 de 2000, que é a lei geral, ela prevê que os dirigentes são nomeados pelo presidente da República com aprovação do Senado. É claro que se eu estiver tratando de uma agência reguladora estadual, o dirigente vai ser nomeado pelo governador com aprovação da Assembleia, né? Então a ideia é de que esse dirigente deve ser nomeado pelo chefe do Executivo com aprovação do Legislativo. Enfim, o presidente da República com aprovação do Senado é quem vai escolher o dirigente dessa agência reguladora. E aí, esse dirigente, nomeado pelo presidente da República com aprovação do Senado, ele vai cumprir um mandato fixo. A lei de cada agência, ele define o prazo de vigência desse mandato. Mas o raciocínio é aquilo que a gente acabou de conversar. Dentro desse prazo de mandato, o dirigente só pode perder o cargo ou mediante renúncia, ou mediante processo administrativo ou judicial em que se assegure a ampla defesa. Ele não é exonerável ad nutum. O fato dele tomar uma decisão que não agrade o Ministério Supervisor, não pode mandar ele para a rua. Isso é que dá a ele mais liberdade de atuação. Esse dirigente acaba se sentindo mais livre para atuar de acordo com aquilo que ele considera mais adequado para a atividade que ele exerce. Ele não fica submetido às normas e regras impostas pelo ente da administração direta. No fim das contas, esse dirigente tem mais liberdade de atuação e, consequentemente, a entidade autárquica ela tem maior independência do que uma autarquia comum. Então, os dirigentes da agência reguladora, eles cumprem um mandato fixo e, nesse período de mandato, eles só serão exonerados mediante renúncia ou mediante processo administrativo ou judicial. Essa independência da agência reguladora, essa autonomia concedida à agência reguladora, se dá de forma maior do que as autarquias em geral, né? Do que as autarquias comuns. Só tome cuidado com uma coisa. Depois que esse dirigente sai do cargo, não me interessa se terminou o mandato, se ele foi exonerado por outro motivo, não faz diferença. O fato é que no momento que o dirigente sai da função, ele tem que cumprir um período de quarentena. Cuidado com isso aqui que eu tenho medo que caia, tá? Nunca caiu, não. Isso nunca foi cobrado na prova de OAB, mas está na hora. Então, quando eu falo de quarentena, também não se preocupe com o prazo. Na Lei 9986 se fala em 4 meses de quarentena, mas isso varia. Tem quarentena de 1 ano, né? A lei específica de cada agência vai definir o prazo de quarentena. Eu não quero que você se preocupe com o prazo, quero que você se preocupe com o raciocínio. A quarentena é um prazo depois que o sujeito sai da função, no qual esse ex-dirigente fica impedido
de prestar serviço em qualquer empresa que ele atuava como dirigente. Então, durante o período de quarentena, esse sujeito não está admitido, né? Ele não é possível para ele exercer atividade em nenhuma empresa regulada pela agência que ele dirigia. Durante a quarentena, ele fica impedido de exercer atividades nas empresas reguladas pela agência dele, né? Então, se ele era dirigente da ANEEL, durante a quarentena, ele não pode prestar serviço em nenhuma empresa de energia elétrica. Se ele era dirigente da Anatel, durante a quarentena, ele não pode prestar serviço em nenhuma empresa de telefonia, e assim por diante, tá? Agora, durante esse período, esse dirigente continua recebendo a remuneração integral do cargo de dirigente, tá? Ele é ex-dirigente, ele não exerce função nenhuma, mas em razão da quarentena, durante esse período, ele continua recebendo a remuneração integral do cargo de dirigente. Combinado? Deixa eu te falar uma coisa. Essa questão da independência da agência reguladora pela maior liberdade dos dirigentes cai bastante nas provas, primeira e segunda fase, né? Se você olhar aí uns 3 ou 4 exames atrás, veio uma questão exatamente dessa, dizendo que o dirigente foi exonerado pelo governador porque tinha quebrado a confiança, e a assertiva sempre é a mesma. A independência da agência reguladora é dada pelo mandato fixo dos dirigentes, não sendo admitível exoneração ad nutum. Cuidado com esse detalhe, tá? E mais cuidado ainda, porque você não pode confundir agência reguladora com agência executiva. E aí, agência com agência, né? A prova já tenta te orientar no sentido de permitir que você se confunda. Na verdade, de induzir a sua confusão. As agências reguladoras, a gente já conversou, são entidades autárquicas criadas sob regime especial, não para prestar serviço, não para exercer atividade típica de Estado. A agência reguladora, ela é criada para regular a prestação de um serviço nas mãos do particular, né? A agência executiva não. A agência executiva é criada por lei, como toda autarquia é, mas é criada por lei como autarquia comum. Então, ela é criada mediante lei como uma autarquia, uma entidade autárquica, uma autarquia comum, que vai exercer a atividade dentro de uma estrutura comum, né? Então, quando eu penso numa agência executiva, não existe nenhuma lei criando a agência executiva. É uma autarquia que vai exercer atividade típica de Estado, prestar serviço público, enfim, vai exercer atividade estatal. Só que essa autarquia não está eficiente. Então, embora ela seja criada como autarquia comum, ela não está conseguindo cumprir as metas de eficiência dela. Então, essa entidade autárquica, ela está ineficiente, ela não é eficiente. E, por isso, ela é chamada pelo ente da administração direta e celebra com ele um contrato de gestão. Então, essa entidade autárquica vai ser chamada pelo ente da administração direta e ela vai celebrar um contrato de gestão com essa entidade da administração direta. Ela não consegue cumprir as metas de eficiência e, por isso, ela é chamada pelo ente da administração direta para celebrar um contrato de gestão. Por meio desse contrato de gestão, essa entidade, então, vai se qualificar como agência executiva. Essa qualificação pode ser feita por meio de decreto mesmo, não precisa de lei, não. Depois que ela celebra o contrato de gestão, um decreto, né, ato do chefe do executivo, pode qualificá-la como agência executiva. Então ela ganha a qualificação como agência executiva por decreto. Não há nenhuma lei criando a agência executiva. Ela foi criada por lei como autarquia. E aí, após a celebração do contrato de gestão, é possível que por meio de decreto, ela se qualifique como agência executiva, o que vai dar a ela mais autonomia. Então ela ganha mais autonomia financeira, ela ganha mais autonomia administrativa, né? Alguns privilégios em licitação, a dispensa de licitação para ela é em dobro, depois a gente vai aprender isso. O fato é que ela ganha alguns privilégios, ela ganha uma maior autonomia administrativa, financeira, mas em troca, ela vai ter que cumprir um plano estratégico de reestruturação para que ela possa voltar a ser eficiente. Então, ela vai ganhar maior autonomia administrativa, maior autonomia financeira, ela vai se qualificar como entidade autárquica, né, como agência executiva, mas em troca ela vai ter que cumprir metas definidas num plano estratégico de reestruturação para que ela volte a ser eficiente. Então a ideia de partida e contrapartida, né? Preste atenção que a qualificação como agência executiva é temporária.
ela dura enquanto durar o contrato de gestão. Então, enquanto o contrato de gestão estiver vigente, essa entidade será uma agência executiva. Depois que o contrato de gestão deixar de estar vigente, ela não vai ser mais agência executiva. Ela vai ser uma autarquia comum. Ela volta a ser autarquia comum. A ideia é de que essa qualificação não é permanente. Ela se qualifica enquanto agência executiva, enquanto durar o contrato de gestão, enquanto for necessário que ela estiver obedecendo às metas a serem cumpridas, depois ela pode voltar a ser uma autarquia comum. A natureza do contrato de gestão é que vai gerar a qualificação da autarquia, mas ela não vai ser criada como agência executiva. Ela é qualificada posteriormente à sua criação como agência executiva, tá? Então, cuidado para não confundir na hora da prova. Eles tentam confundir. Eles botam assim: os dirigentes da agência executiva são nomeados pelo presidente da República com aprovação do Senado. Não, isso é uma característica da agência reguladora, né? Ou então, eles colocam, depois que o dirigente da agência executiva sai do cargo, ele tem que cumprir uma quarentena. Isso não existe. Pessoal, é uma autarquia comum, tá? Aquelas regras de agência reguladora não se aplicam a elas. O fato é que essa autarquia, né, é qualificada como agência executiva mediante decreto. Não há necessidade de uma lei qualificando como agência executiva. Por isso, o que nós temos aqui é uma qualificação temporária. É uma autarquia comum, ela não está eficiente, daí ela é chamada pelo ente da administração direta para celebrar um contrato de gestão, ganha essa qualificação como agência executiva e cumpre um plano estratégico de reestruturação, definidas por metas e tudo mais, né, para que ela volte a ser eficiente. É importante ainda que você se lembre que as agências executivas sofrem muitas críticas doutrinárias, mas para fins de prova não interessam para a gente, tá? A doutrina entende que você, na verdade, está premiando uma autarquia ineficiente. Aquela que é eficiente não ganha nada. Agora, a que é ineficiente vai ganhar mais autonomia, mais liberdade, mais orçamento para ser eficiente, que já era uma obrigação dela originária. Mas o que nós temos aqui, na verdade, é uma tentativa de recuperação da entidade autárquica, né? É mais prático tentar recuperá-la do que extinguir, criar uma nova. Então, se admite essa celebração de contratos de gestão entre entidades públicas. O artigo 37, parágrafo 8º da Constituição, já prevê isso. E o artigo 51 da Lei 9649, trata dessa forma de qualificação de autarquia como agência executiva, que é exatamente isso que eu lhe expliquei, né? Decreto do chefe executivo, do chefe do executivo, após a celebração do contrato de gestão. Moleza? Ótimo. Entendido as autarquias, quero conversar sobre fundações públicas. Também são entidades da administração indireta, as chamadas fundações públicas. Pessoal, quando eu falo de fundação pública, eu quero que você entenda que a fundação pública, ela é, antes de mais nada, uma fundação. Você vai dizer, mas isso é óbvio. É óbvio. Mas cuidado para não confundir as coisas. O que você aprende em direito privado sobre fundações? Seu professor de civil lhe ensinou, certamente, que fundação não sei se foi o Robertinho, se foi o Cris, se foi o Luciano, essa parte, né? Enfim, mas ele te explicou que a fundação é uma pessoa jurídica formada pela destinação de um patrimônio. Diferente de uma associação, que é um grupo de pessoas, a fundação não. A fundação é uma pessoa jurídica formada pela destinação de um patrimônio. Se destina o patrimônio à criação de uma entidade, essa entidade criada pela destinação do patrimônio é a fundação. Então a fundação, ela é criada pela destinação de um patrimônio à criação dessa entidade. Isso é uma fundação. A Xuxa estava cheia de dinheiro, não tinha o que fazer, pegou um tanto do patrimônio, destacou e criou a Fundação Xuxa Meneghel. O Cazuza morreu e deixou em testamento a determinação de que um patrimônio criasse a Fundação Viva Cazuza e assim por diante. Claro que essas fundações, elas são privadas. Porque o dinheiro, o patrimônio destinado a elas, é o dinheiro privado. O dinheiro da Xuxa é dela, o do Cazuza também é privado. Enfim, são fundações formadas pelo direito privado. Por isso, são reguladas pelo Código Civil, fiscalizadas pelo Ministério Público. Não me interessam. O que me interessa é a fundação pública. Se eu estou lhe dizendo que a fundação é uma pessoa jurídica formada pela destinação de um patrimônio,
Então, a fundação pública é uma pessoa jurídica formada pela destinação de um patrimônio público. A União achou importante destinar o patrimônio público à defesa do índio. Aí criou a FUNAI. Também para a saúde, aí criou a FUNASA. Ou seja, a fundação pública é uma pessoa jurídica formada pela destinação de um patrimônio público à criação dessa entidade. Ok? Eu já volto.